Olá, vocês pediram e a gente fez rapidinho um material com dicas de como preencher o plano de gestão. O plano de gestão sendo uma ferramenta muito importante no processo de eleição de novos gestores da Secretaria Municipal de Educação do Recife. A gente teve primeiro a parte do curso de gestão, depois foi a prova e agora estamos na fase da validação dos planos de gestão. Então vamos lá, vamos conversar. De novo, eu vou estar aqui no canto superior direito, trabalhando com vocês algumas questões sobre o plano de gestão. A primeira delas é explicar que esse é o segundo vídeo. A gente já fez um vídeo número 1, falando dos documentos iniciais e dos itens 1, 2 e 3. O link para o vídeo vai estar aqui na descrição. Então, se você está vendo esse vídeo primeiro, mas tem questões, tem dúvidas ainda relacionadas aos itens 1, 2 e 3 e documentos iniciais, então, para agora, pega o vídeo 1, assiste ele inteiro, depois volta para cá. Tá bom? Então, vamos nessa. Quem sou eu? Eu sou Marcelo Negromonte, eu estou coordenador de planejamento da Secretaria Executiva de Gestão de Rede e, dentro das formações que eu tenho, a comunicação social e a gestão de projetos estão dentro aí dessas habilidades que a gente vai conversar um pouquinho hoje nessa elaboração do plano de gestão. Coisas para corrigir do vídeo 1, são coisas que acontecem quando a gente está querendo fazer isso um pouquinho mais rápido para poder atender a todo mundo e também atender aí o prazo dos editais. A primeira coisa é que no vídeo 1 eu passo o link da plataforma O Gestor que Transforma. Não é gestorquetransforma.recife.pe.gov.br. A gente também vai disponibilizar essas apresentações, elas vão estar nos links das descrições e lá elas já estarão corrigidas, ok? E a segunda coisa para a gente trabalhar é de que no item 3, no finalzinho do item 3, faltou ainda a questão da responsabilidade financeira, os 5 fatores que você deve observar para que a gestão de recursos financeiros da unidade educacional promova os resultados esperados. A gente acabou finalizando o vídeo 1 sem elencar esses 5 fatores, mas a gente faz isso aqui agora e mostra para vocês. Aqui vão alguns exemplos de como vão ser 5 fatores que vão deixar claro a responsabilidade financeira do gestor, diretor ou vice-diretor. A primeira delas pode ser um planejamento estratégico financeiro. É muito importante saber exatamente quais são os pontos. Lembrando aquilo que a gente já vinha tratando no vídeo 1, tudo vai depender do olhar que vocês vão ter para a unidade de ensino. É preciso saber quais são exatamente as necessidades da unidade de ensino e, para isso, um bom planejamento estratégico financeiro seria importante. Outra coisa é o controle financeiro eficiente de despesas e execução de recursos. Para isso é que a gente tem todo esse planejamento estratégico financeiro para poder fazer esse controle financeiro eficiente. Uma outra coisa que conversa com todas as outras questões, inclusive com o propósito lá atrás, visto no vídeo 1, é a questão de transparência e prestação de contas. A transparência e prestação de contas não apenas com a Secretaria de Educação do Recife, mas também com a comunidade escolar. Isso é um dos pontos que a gente viu lá no vídeo número 1. Priorização das demandas. É preciso fazer essa priorização das demandas. Se a gente não sabe o que é mais importante de ser investido na unidade escolar, talvez essa utilização do recurso não seja tão eficiente. Então, é muito importante priorizar, saber o que é
de extrema prioridade e saber aquilo que é de uma prioridade mais simples, aquilo que pode esperar mais um tempo para poder ser efetivamente resolvido. Porque sabemos que os recursos são limitados e não é possível fazer tudo dentro das necessidades das unidades educacionais. E outra, capacitação e gestão de pessoas, as pessoas que estão trabalhando diretamente com a parte de controle financeiro, elas precisam ter algumas habilidades relacionadas a isso. Então, é muito importante também que o gestor, diretor e vice-diretor possam estar observando esses itens na sua questão aí. Isso finaliza o item 3, lá que foi iniciado no vídeo número 1. Agora vamos propriamente começar o vídeo número 2. E vamos logo para o item 4, que tem apenas uma questão muito importante, que é de inovações e tecnologia. Aqui, ele pede o seguinte: na sua visão, como a inovação e a tecnologia podem melhorar a gestão e o processo de ensino e aprendizado? Cite até 5 respostas. Aqui a gente colocou alguns exemplos, lembrando que esses exemplos eles não são definitivos, eles são só para atiçar a curiosidade de vocês e lembrando também que para colocar os exemplos aqui, é preciso que vocês voltem o olhar para as necessidades da unidade educacional. Aqui tem exemplos mais genéricos, mas a unidade educacional de vocês vai ter necessidades muito específicas. Então, é bom fazer esse casamento dessas duas coisas. Tá? Vamos lá. Se a gente está falando aqui de como é que pode a inovação e a tecnologia melhorar o processo de ensino-aprendizado, então a gente tem aqui, por exemplo, a utilização de plataformas de aprendizagem online. Esse é um dos recursos que pode ser incentivados dentro da unidade de ensino para que se trabalhe questão de tecnologia. Outro, recursos educacionais digitais, como vídeos, simulações, jogos educativos e aplicativos. Muitas dessas facilidades e dessas inovações já estão disponíveis e podem ser utilizadas em sala de aula ou sugeridas à Secretaria de Educação para que possa adquirir a tecnologia. Acesso à informação e pesquisa sobre tecnologia. É muito importante trabalhar com professores, com a comunidade escolar, principalmente com todos os funcionários da educação, todo o conjunto que compõe aí a escola, para que todos tenham bastante informação e que possam fazer pesquisas livres sobre como a tecnologia pode melhorar o dia a dia na escola. Incentivar isso é uma tarefa importante da gestão. Ferramentas de colaboração online. Tem uma série de ferramentas, uma delas é de um grande parceiro da Secretaria de Educação, que é o Google Drive. O Google Drive é uma ferramenta de colaboração online que tem um sem número de aplicações e aplicativos ali dentro que podem ajudar ao trabalho na unidade de ensino ser mais facilitado. E outra é o uso de dados e personalização do ensino. É possível que a escola possa utilizar ferramentas do próprio Google Drive para fazer pesquisas e, com os dados das pesquisas, possa melhorar o atendimento à escola e à comunidade escolar como um todo. Esses são alguns exemplos desse item 4. Seguindo adiante, nós vamos para o item 5, que tem duas questões: relação com a comunidade escolar e engajamento. A gente já viu questões relacionadas à comunidade escolar e ao engajamento no vídeo 1, porque isso também fazia parte de alguns objetivos do plano de gestão como um todo.
E aí agora a gente vai olhar, ter um olhar mais pormenorizado dessa relação com a comunidade escolar e o engajamento. Vamos lá. Relacionamento com a comunidade escolar e outros parceiros externos. Elabore uma estratégia de ação, de comunicação e de engajamento da comunidade escolar e atores externos para a sua gestão, conforme modelo a seguir. O modelo, ele pede uma ação de comunicação ou de engajamento, qual é o público-alvo ao qual aquela ação se destina e a periodicidade do qual essa ação vai ser feita na unidade escolar. A gente tem aqui alguns exemplos e vamos passar para vocês. Está aqui. A primeira delas são reuniões de pais e responsáveis. Pode parecer uma coisa já batida, mas esse tipo de reunião é uma reunião extremamente importante para se conseguir o engajamento da comunidade escolar e também o engajamento de pais responsáveis e familiares de todos os alunos. Uma reunião, lembrando que uma reunião bem conduzida, ela consegue estabelecer o engajamento e fazer, inclusive, com que a comunidade seja parceira da unidade escolar. Agora, uma reunião que não é bem planejada, ela não traz esse senso de engajamento. Então, é muito importante planejar bem essas reuniões para esse público-alvo. Qual seria o público-alvo? Pais, responsáveis e familiares dos alunos. E aí a periodicidade está como sugestão de ser bimestral, mas cada escola vai ter a sua própria periodicidade. Outra ação que pode ser feita de comunicação e de engajamento, canais de comunicação digital. Estamos falando aqui, por exemplo, do grupo de WhatsApp. É possível que a comunidade escolar, que a escola, aceite ter um grupo de pais de alunos. Isso facilita muito para a gestão passar em tempo real, à medida que ela recebe da Secretaria de Educação alguns comunicados que são de interesse dessa comunidade escolar. E deixar pais, alunos, professores, funcionários, todo mundo ciente da realidade daquela unidade escolar. É uma das possibilidades de se fazer. A periodicidade disso é contínuo, não tem um tempo grande para ser feito, ela é feita diariamente, então pode ser colocado dessa forma. Outra ação de comunicação e de engajamento é encontros com a comunidade local. A gente está indo para além dos muros da escola e para além da comunidade escolar como um todo. A gente está indo para além dos pais responsáveis e familiares de alunos, a gente está indo para a comunidade local. Pessoas, famílias, inclusive, que nem sequer têm filhos na escola, mas a escola pode ser, sim, um centro de engajamento de toda a comunidade. O público-alvo dessa ação é destinado a moradores da comunidade local, representantes de órgãos municipais, empresas e instituições parceiras. E a escola, como exemplo, pode escolher fazer isso de forma mensal. Mas cada escola, cada unidade escolar, cada gestão vai poder dizer quando pretende fazer esse tipo de encontro com a comunidade. De novo, vale o mesmo alerta feito na reunião dos pais e responsáveis. Esse tipo de reunião, esse tipo de encontro, ele pode ser muito utilizado para o processo de engajamento, desde que ele seja bem planejado. Não fazer encontros em que o encontro não esteja bem planejado, todo o roteiro do que o gestor, do que o diretor e vice-diretor precisa fazer nesse processo e também quais são os objetivos que ele quer daquele encontro ali com a comunidade local. Tá bom? Então, esses são alguns exemplos de resposta dessa questão aí. A segunda questão é, na sua visão, quais são os princípios, até 5, que você deve observar para que a comunidade escolar e outros parceiros externos sejam envolvidos na unidade escolar? Perceba, uma das coisas que a gente tinha falado no vídeo 1 é
todas essas questões elas se comunicam umas com as outras, e isso aqui não é diferente. Essa questão aqui está conversando com a questão anterior, mas também está conversando com o seu propósito, com o seu objetivo para o plano de gestão. Então, a gente tem aí que ver quais são até 5 princípios que você deve observar para que a comunidade escolar e outros parceiros externos sejam envolvidos, sejam engajados junto com a unidade educacional. A gente trouxe aqui alguns exemplos de resposta, questões que trazem engajamento dessas comunidades. Uma delas a gente já viu, tanto na responsabilidade financeira quanto em outros momentos, é a questão da transparência. É muito importante compartilhar informações de maneira transparente com todas as comunidades que estão ali inseridas dentro e envolvidas com a unidade escolar. Outra coisa é a comunicação efetiva. É muito importante que a unidade escolar tenha, de fato, mecanismos, instrumentos de comunicação. Não comunicar, não se comunicar, não ter acesso a essas outras comunidades faz com que a escola se isole. E isolamento não traz engajamento. É muito importante que a gente tenha essas ferramentas de comunicação. Mas vale um lembrete, vale uma dica. A ferramenta de comunicação não é uma coisa que se cria e se deixa lá. É preciso estar sempre pensando como é que ela pode ser uma ferramenta melhor e estar criando ali situações onde a comunidade possa ser engajada. Então, utilizar isso enquanto um recurso vivo. Reconhecimento e valorização. Se, por um acaso, a comunidade já está engajada, já tem alguma participação na unidade escolar, é preciso reconhecer e valorizar essa parceria. Importante para a escola, importante para a gestão, fazer esse reconhecimento quando esse engajamento acontece. Isso é muito valioso. Hoje em dia, quando a comunidade resolve ser parceira da unidade escolar, ela reconhece a importância que a educação tem para a formação dos seus filhos e para a formação da própria comunidade. Então, é importante que, em eventos, em situações, em comunicados, a gestão reconheça esse engajamento, essa participação da comunidade. Outra coisa é a colaboração e a parceria, que também alimenta muito essa questão de engajamento, e a participação ativa da escola com a própria comunidade. Muitas vezes a escola é vista como alguém que faz eventos e chama a comunidade para participar, mas a própria comunidade é viva e ela também faz os seus próprios eventos, faz as suas próprias situações, que seria muito importante que a escola, nesse momento, também participasse. Então, vale a pena aí, esses são alguns exemplos de resposta de como, voltando aqui, que princípios você deve observar para que a comunidade escolar e outros parceiros externos sejam envolvidos na unidade educacional. Está aqui alguns desses princípios, sei que vocês têm outros e elenquem aí, esse é o caminho. Vamos seguir? Vamos seguir que a gente já está aqui no item 3, no item 6, e ele tem 3 questões. Tem questões de indicadores, de efetividade, de desafios. Esse talvez seja o item que dá um pouquinho mais de trabalho para fazer, mas sei que vocês vão tirar isso de letra depois de olharem os exemplos. Vamos nessa. Primeiro, quando a gente está falando de indicadores, o que a gente está querendo dizer? Indicadores são medidas que avaliam desempenho de alguma coisa, de algo, de uma ação, de uma pessoa, de uma gestão, de um diretor, de um vice-diretor. Indicadores, eles indicam que alguma coisa teve um determinado valor em uma época e ela passou para outro valor em outra época. Se esse valor diminuiu,
isso pode ter sido um desempenho negativo. Se esse valor aumentou, isso pode indicar um desempenho positivo. Depende muito da polaridade desse indicador. Para a gente trazer um exemplo da vida cotidiana da gente. Quem tem carro, quem já viu no ônibus, quem viu em moto, já viu esse tipo de painel, e esse tipo de painel é um exemplo claro de indicador. Ele indica exatamente o desempenho de uma situação. Por exemplo, a velocidade do carro, do veículo na pista. Ele está indicando que essa velocidade está variando. Se estiver aumentando muito, é preciso que a gente tome medidas, como, por exemplo, ficar um pouco mais atento, ou se estiver lento demais, é preciso, e a gente precisa se deslocar com um pouco mais de velocidade, é preciso que a gente também tome medidas sobre isso. Então, a gente tem aí um exemplo na vida cotidiana do que pode ser um indicador, e a gente vai trabalhar agora como é que esses indicadores, esses que analisam desempenho, podem funcionar no plano de gestão. Tá aí. A questão fala, enumere até 5. Até 5 significa que pode ter 6? Melhor não, vamos fazer até 5. Mas pode ter 4? Pode ter 4, pode ter 3. Eu sugiro que vocês botem no mínimo 3 indicadores e ele está de bom tamanho. Vamos pensar aqui, durante o período da gestão, para avaliação dos resultados, as respectivas metas e a periodicidade de acompanhamento. O que esses indicadores vão medir, gente? Esses indicadores vão medir o plano de gestão. A ideia é que esses indicadores digam, no momento zero do plano de gestão, esse indicador é isso aqui, ele tem esse valor. E agora, 6 meses depois, um ano depois, esse indicador passou desse número para esse número. Então, a gente consegue saber que a atuação daquele plano de gestão está funcionando ou precisa ser revisado. Então, vamos lá, vamos para alguns exemplos e que a gente possa trabalhar isso. Exemplo de plano de ação. Plano de ação com indicadores. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que todos conhecem. A escola pode ter uma meta de alcançar a média 5,0, que é uma meta muito boa. E isso, como o próprio IDEB é anual, a periodicidade da coleta disso se torna anual. Outro indicador, outro demonstrador de desempenho, assim como a velocidade do painel do carro, é como aumentar a participação da comunidade escolar nas ações da escola. Então, eu posso criar aí uma pesquisa anual de como essa participação está ocorrendo, posso a cada evento registrar quantas pessoas da comunidade escolar participaram e se engajaram ali naqueles eventos, e posso ficar medindo isso anualmente. Ano passado, eu tive um número pequeno de pessoas da comunidade escolar que participaram dos eventos da unidade, e esse ano seguinte, eu tive um número 3 vezes maior, 5 vezes maior. Então, isso aponta para um desempenho positivo do plano de gestão. Outra coisa seria reduzir taxa de absenteísmo de alunos da rede. É uma ação que pode ser feita a partir do plano de gestão. Como a gente pode fazer isso? É preciso trabalhar em comum acordo com o pedagógico e outras áreas da Secretaria de Educação para tentar fazer essa redução. E aí a meta pode ser reduzir em 20% em relação ao ano anterior. E aí a gente vai conseguir ter aí uma redução e também uma amostra de que esse plano de gestão ele está conseguindo ser bem sucedido. Todas essas periodicidades aí são baseadas em como esses indicadores podem ser elencados,
mas elas também são exemplo. Vocês podem ter outros indicadores que digam que o plano de gestão, isso vai depender muito das ações que vocês vão desenvolver no plano de gestão de vocês. É legal que para cada ação elencada, exista pelo menos um indicador e uma meta, que possa determinar que no momento zero em que aquela gestão começou a atuar, e no momento um, depois de passado algum tempo, houve um desempenho positivo. É importante, assim que a nova gestão chegar na unidade escolar, ela possa já pegar os dados desses indicadores que ela desenhou para o seu plano de gestão. Vamos seguir? E a gente pensar agora na efetividade desse plano de gestão, né? Quais são as principais medidas para assegurar que essas ações todas que estão sendo tomadas contribuam com o propósito? Lembrando, propósito é igual a objetivo da unidade educacional. Lá no início, no vídeo 1 do plano de gestão, a gente falou que propósito é igual a objetivo. E esse objetivo vocês já desenharam. Quais são as 5 principais medidas para assegurar esse objetivo? Vamos lá para alguns exemplos. Exemplo de resposta. A primeira delas é garantir o engajamento positivo com a comunidade escolar. Notem que a gente está sempre voltando para o mesmo, e isso não é uma coisa ruim. Significa que o plano está sendo coerente com o que ele elencou lá em cima. Tá? Se a gente está falando que quer a comunidade mais próxima, a gente vai trabalhar transparência, a gente vai trabalhar processos de comunicação, a gente vai trabalhar uma série de ações para trazer a comunidade para mais para perto da unidade escolar, isso está, se essa for um objetivo do plano de gestão, isso daí é uma coisa boa para a gente garantir, tá certo? Prezar pelo alinhamento estratégico na gestão da escola, e muito importante que todo mundo que esteja na gestão da escola, participando da gestão da escola, esteja fazendo isso, leia o plano estratégico e todo mundo ali esteja alinhado numa direção única. Isso vai garantir que os esforços consigam ser feitos de forma muito mais eficientes. Fazer monitoramento e avaliação contínua do plano. Plano, todo ele pode acontecer em qualquer momento o que a gente chama de surpresa. Em gestão de projeto, a gente chama a surpresa de externalidade. E acontece que nem sempre a gente está preparado para uma coisa que vai impactar tanto o plano. Um exemplo disso é em 2020, todo mundo estava preparado para começar o ano letivo de uma forma, veio a pandemia da Covid-19 e mudou todos os planos de todo mundo, o que a gente chama disso de uma grande externalidade. Então, é muito importante fazer monitoramento e avaliação periódicos do plano, porque situações podem acontecer e essas situações podem desviar um pouco o plano que eu tinha feito lá atrás e eu preciso refazer esse caminho. Então, é importante se de 3 meses ou de 6 meses a própria gestão possa internamente sentar para reler o plano e ver se precisa rediscutir aquilo que foi colocado 6 meses atrás. Tá certo? Promover a equidade e a inclusão. Se esse deveria ser um dos objetivos gerais de toda a unidade educacional. Promover a equidade e a inclusão é hoje uma dos pressupostos para se ter um cenário positivo para o processo de ensino-aprendizagem. Então, é uma das coisas que é muito importante prezar na elaboração de um plano. Cumprir uma gestão eficiente dos recursos financeiros também é uma das coisas importantes para que a gestão consiga trabalhar o seu plano de gestão de forma eficiente. Então, esse aí fica sendo um exemplo de resposta para como seriam quais as 5 principais medidas para assegurar que as ações tomadas contribuam com o objetivo, o propósito da unidade educacional. Fica aí isso como dica. E agora a gente vai para desafio. Estamos chegando no final, e aí
O plano pede que vocês enumerem 5 desafios ou dificuldades para a execução e monitoramento desse plano de gestão e como contorná-los. Saber que o desafio existe é importante, saber como contornar ele é tão importante quanto. A gente trouxe aqui algumas sugestões e vamos olhar para elas agora. Por exemplo, recurso financeiro limitado. Qual seria a proposta de solução? Buscar parceria com organizações locais, empresas, outros órgãos governamentais para obter recursos adicionais, como doações, patrocínios, programas de financiamento, a fim de suprir as necessidades financeiras do plano de gestão da unidade escolar. Outra coisa que pode ser feita é o engajamento da comunidade. Note que o engajamento da comunidade está, de novo, entrando aí, e nessa vez ele está sendo elencado como um problema. Pode ser que o engajamento ele não aconteça. Apesar dos esforços da gestão, ele esteja enfrentando ali uma dificuldade. O que a gestão, então, pode trabalhar para transformar esse problema do engajamento numa solução para o engajamento? Criar grupos de trabalho compostos por representantes da comunidade escolar, pais responsáveis, alunos, parceiros externos, para incentivar a colaboração e a cocriação. Peguem muito bem essa palavra de cocriação. Quando a gente está trabalhando com uma comunidade, não adianta a gente impor uma solução que a gente acha que é correta. A comunidade precisa participar desse processo para que ela também tenha voz e possa dizer o que ela acha daquilo ali, envolvendo todos no planejamento e execução do plano de gestão. Tá? Esses aí são 2 exemplos que podem ser usados para como desafios e propostas de solução para o plano de gestão de vocês. Existem outros, muitos outros, e todos, de novo, vão estar de acordo com as ações elencadas no próprio plano. Chegamos no item 7, que é o último item do plano de gestão, e tem 2 questões aqui para a gente trabalhar. Uma delas diz respeito à responsabilidade pública e social, e a outra, à gestão inclusiva. Vamos lá. Por responsabilidade pública do gestor, quais são os 5 principais princípios e premissas para assegurar uma gestão socialmente responsável? Vamos lá. Ética e integridade, sustentabilidade, legalidade, impessoalidade e responsabilidade social podem ser 5 bons exemplos de 5 princípios e premissas para assegurar a gestão socialmente responsável. Existem outros. Esses são alguns bons exemplos. E sobre a gestão inclusiva, quais são as 5 principais medidas necessárias para assegurar a gestão inclusiva? Procure ser específico quanto à educação antirracista, igualdade de gênero, combate à homofobia, inclusão de pessoas com deficiência e combate à intolerância religiosa. A gente colocou aqui 2 exemplos que podem ajudar vocês, e aí cada um vai ver, de acordo com o seu plano, o que pode colocar nessa questão. A primeira delas é políticas e práticas antidiscriminatórias. Estabelecer políticas e práticas institucionais que proíbam qualquer forma de discriminação com base em raça, gênero, orientação sexual, deficiência ou religião. Isso inclui a implementação de ações afirmativas e ativas, protocolos de denúncia e mecanismos de proteção para garantir um ambiente seguro e acolhedor para todos. Um outro exemplo de medida inclusiva é ambientes escolares seguros e inclusivos. Criar ambiente escolar seguro e inclusivo, livre de discriminação e violência. Isso envolve a promoção de campanhas contra bullying, o estabelecimento de políticas de respeito e convivência pacífica e a disponibilização de espaços físicos, recursos acessíveis para pessoas com deficiência. Terceiro e último exemplo é parceria e diálogo com a comunidade. Mais uma vez, a gente está voltando para esse processo de engajamento com a comunidade, que é tão importante para a unidade escolar e que precisa permear
todo o processo do plano. Estabelecer parcerias e promover diálogo constante com a comunidade, organizações da sociedade civil, grupos de representação e especialistas nas áreas de educação antirracista, igualdade de gênero, diversidade sexual, inclusão de pessoas com deficiência e combate à intolerância religiosa. Essa medida busca ampliar a troca de conhecimentos, experiências, boas práticas, além de envolver a comunidade na construção de uma educação mais inclusiva. É preciso colocar todo esse texto? Não, mas é preciso colocar o tópico e pelo menos dizer como, para que e como esse tópico pode ser desenvolvido dentro da unidade escolar. É preciso desenvolver pelo menos umas 3 linhas aí de como é que isso pode se acontecer de forma resumida dentro da comunidade, dentro da unidade escolar. Isso é muito importante. Agora, esses 3 exemplos são exemplos de medida inclusiva. Existem muitas outras que vocês podem pesquisar e colocar no plano de vocês, mas esses ficam sendo os exemplos que a gente sugere para o plano de gestão escolar. Tá bem? E é isto. Chegamos ao fim do vídeo 2. Espero que esses 2 vídeos tenham ajudado vocês a tirar algumas dúvidas relacionadas ali ao plano. A SEGRE, a Secretaria Executiva de Gestão de Rede, está aí para ajudar vocês aí nessa questão. Se ainda sobrar mais alguma dúvida, liguem para a gente que a gente ajuda vocês, tá bom? Quem não viu o vídeo 1, o link está na descrição logo abaixo e vocês vão poder também olhar o link do vídeo número 1. E nos links da descrição também estão as apresentações usadas nos 2 vídeos. Então, para todos, boa sorte no plano de gestão e até a próxima.